Fala geração, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso G-Fire Podcast e hoje nós vamos falar sobre os livros proféticos menores e hoje nós estamos com a maravilhosa presença, nós estamos com a honra de ter o nosso pastor Marcos aqui para falar com a gente. Olá pessoal, paz seja convosco, a honra é toda minha em fazer parte desse projeto tão bacana que é a leitura, que é o estudo, que é a explanação da palavra de Deus, que para nós é tudo na nossa vida, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Amém, pastor. É isso, tenho certeza que esse podcast vai nos abençoar demais, então pega o seu fone e vem com a gente. Bom, vamos lá, falar sobre esses livros maravilhosos que têm nos ensinado muito. A gente já falou sobre os livros dos profetas maiores, né? A gente já tratou com eles sobre Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. E agora a gente chegou na parte dos livros dos profetas menores. Só pra gente se lembrar desse significado, por que eles se chamam profetas menores mesmo? Então, profetas menores é porque eles tiveram um volume de escrita nos seus livros menor do que os demais. O livro de Isaías, com mais de 60 capítulos. Então você vai ver, por exemplo, Amós, com um capítulo só. Então, o que diferencia profetas maiores e menores, o porquê que eles fizeram essa separação, não é pelo dom do profeta, não é pela capacidade, né, ou pela certeza ou não de que é um profeta grande. Um profeta maior ou menor não se trata de ser um melhor do que o outro, simplesmente porque os profetas maiores tiveram livros mais extensos, com mais conteúdo, né, em matéria de escrita, e os profetas menores tiveram livros menores. Então, essa é a questão dos profetas maiores e profetas menores. Show. A gente começa o livro dos profetas menores com o livro de Oséias. E o que a gente pode citar para a gente começar a falar sobre esses livros maravilhosos e começar citando sobre o que Oséias falou com a gente? Ok, mas antes de a gente falar de Oséias, me permita só dar mais um adendo aqui. Por exemplo, a mensagem dos chamados profetas menores, no cerne da sua mensagem, né, está aquele anunciado por Moisés. Ou seja, o centro da mensagem dos profetas menores e também dos maiores, ou para cá, qualquer profeta, é esse: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Isso está em Deuteronômio 18:15, né? Então, esse é o cerne do porquê os profetas foram sendo levantados pelo Senhor para que o povo pudesse ouvir a voz de Deus para aquele tempo. Amém. Agora sobre Oséias, né? Bom, primeiro vamos fazer um exercício aqui para a gente não esquecer mais. Os profetas maiores, como o Arthur falou, são 4: Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. Eles escreveram 5, ou seja, existem 5 livros dos profetas maiores. Mas se tem só 4, por que tem 5? Porque Jeremias escreveu Lamentações de Jeremias e também o livro de Jeremias. Então, um mesmo homem, um mesmo profeta, escreveu 2 livros. Por isso que a gente tem 4 autores e 5 livros. Já os livros dos profetas menores são 12. É isso? É isso. E para a gente, tipo assim, gravar essa regrinha, é simples. É só você imaginar assim: os 12 profetas menores é como se fossem os 12 apóstolos do Antigo Testamento, né? Fica mais fácil para a gente entender. Poxa, os 12 profetas menores eram como os 12 apóstolos lá do Velho Testamento. Então vamos falar um pouquinho sobre o Oséias. O livro de Oséias, ele foi escrito pelo profeta Oséias, cerca de 760 a 722 a.C. E qual era o propósito desse livro? Era mostrar para o povo de Israel o julgamento divino e a restauração que aconteceria a seguir. E dentre outras coisas também, ele foi aquele que até teve uma passagem inusitada, que ele acaba casando com uma prostituta, né? Mas isso era para que o povo entendesse a mensagem de Deus,
que o povo havia se prostituído, casado com uma prostituta, era aquela condição que o povo estava vivendo naquele momento. E então o profeta casa-se com essa prostituta, fazendo alusão de como está o povo de Israel naquele momento. Um povo muito conturbado, um povo que ao longo de toda a história, eles vêm passando por mais baixos do que altos, né? Eles estão mais distante de Deus ao longo da história do que propriamente dito próximo de Deus. Então, a verdade é que a palavra do Senhor diz: se o meu povo se achegar a mim, eu me achego a eles. Mas se ele me deixar, eu também os deixarei. Então, Deus ele é muito claro quando ele fala isso para o povo, e ele era um povo de dura serviço. Por isso, o livro de Oséias, então, falando aí do julgamento divino e da restauração que aconteceria em seguida. Eu vejo muito o livro de Oséias também como um livro que fala muito sobre esse amor, né, de Deus. Que fala sobre essa forma dele: poxa, vocês estão agindo como uma prostituta, vocês estão agindo, preferindo outros prazeres no lugar de mim, e eu ainda amo vocês, e eu preciso que vocês voltem pra mim, sabe? Então acho que tem esse significado quando Oséias ele se casa com essa prostituta. Ele mostra para Israel que Israel está agindo como uma prostituta, mas ela precisa voltar para os caminhos do Senhor. E o próprio Oséias também fala no capítulo 6, no versículo 3, dizendo assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. As suas saídas como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Aqui ele está dizendo, né, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então ele vem chamando o povo, né? Não é um conhecimento apenas de palavra, mas de relacionamento. Por quê? Porque o povo, como eu disse aqui, é um povo de dura cerviz, um povo que, conhecendo a Deus, muitas vezes está ali envolvido com idolatria, né, se distanciando do Senhor. Esses livros eles mostram pra gente um Deus muito relacional, né? São livros de muito julgamento, de muita decisão, mas são livros que mostram muitas partes do amor de Deus e muito também julgamento, mas mostra o quanto Deus ele ainda tá ali para que a gente se aproxime dele, né? E falando sobre todos esses livros, vamos pro próximo, que é Joel. Okay. O que a gente pode falar sobre o livro de Joel? Sim, só dando mais uma reforço, o Oséias também é chamado o livro da restauração, né? Um chamado à restauração, convocando o povo para uma restauração. Então veja como que Deus ele é lindo. O Arthur e os nossos irmãos estão nos ouvindo. Deus ele sempre, todo o tempo, ele quer que o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhe, busque a sua presença, volte-se para ele, para que ele possa sarar a terra, cuidar, né, do coração de cada um de nós. Bora para o próximo, então? Bora lá. Vamos lá, livro de Joel, é verdade. Você perguntou sobre o livro de Joel. Bom, um dos propósitos, ou talvez o propósito principal de Joel, do livro, seu propósito é chamar o povo de Deus ao arrependimento diante da realidade da chegada do dia do Senhor, né? Sendo que a data é incerta. Então o Joel ele entra como um profeta que proclama exatamente isso, né? O arrependimento diante da chegada iminente do dia do Senhor. E também fala, né, da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, falando, declarando ou apontando lá para o livro de Atos, na descida do Espírito Santo, que Deus haveria de encher toda a carne, e um profeta que realmente foi muito usado por Deus e deixa uma palavra muito forte, muito poderosa para todos nós. Interessante esse teor meio escatológico, né, do livro de Joel, e também interessante falar que o nome Joel significa o Senhor é Deus. Isso entra muito em foco, né, com aquilo que ele fala no próprio livro. Então, ó, veja só, em Joel capítulo 2, no versículo 11, olha só o que Joel fala. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível. E quem o poderá suportar? E aí no versículo 12 ele diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei
convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, não era só eu estou arrependido, não, com jejuns, com choro e com pranto, olha só. Então, Joel, ele é esse profeta que vem anunciando ou denunciando o pecado e chamando o povo ao arrependimento, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Então, está aqui o 15, ó, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo e santificai a congregação e ajuntai os velhos, os anciãos, congregai as crianças, ó, todo mundo, as crianças e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então veja que a mensagem de Joel é uma mensagem dura, mas também uma mensagem amorosa, né? Chamando o povo para um arrependimento. Com toda certeza. O livro de Joel também fala, né, dos gafanhotos, né? 4 legiões de gafanhotos, o cortador, migrador, devorador, destruidor, que vem para assolar a plantação, a vinha, né? O que isso quer dizer? Que muitas vezes, ali o profeta está dizendo isso para o povo vai começar a passar por um problema de ordem financeira, porque naquela época nós não tínhamos um sistema financeiro como o de hoje, mas a colheita, o plantio era a maneira como eles faziam negócios, né? Trocavam mercadorias e tal. Então, quando o povo plantava e colhia, ótimo, mas quando o povo plantava e não colhia, então aquilo era um desastre. Bom, até hoje nas grandes economias, nos agronegócios, aqui no Brasil mesmo, né? Se tiver geada, se tiver chuva de pedra, de gelo, isso acaba com a plantação e a gente corre risco de perder uma safra inteira. Então, naquela época, o profeta está dizendo, né? Mas ele está dizendo aqui, pior ainda do que uma chuva, do que uma neve, é uma praga, a praga dos gafanhotos, né? E mostrando para o povo, ó, é assim que vai acontecer. E essas pragas de gafanhotos, que são também espirituais, elas estão agindo até hoje. E o interessante, isso aqui que é, o Arthur, que é mesmo a palavra de Deus, usando os profetas, 730 anos, 740 anos antes de Cristo, você vê que é uma mensagem tão atual que aquilo que eles estavam falando lá naquela época se aplica hoje. Porque hoje, de qualquer maneira, todos nós que estamos ministrando no altar, seja apóstolo, profeta, evangelista, mestres, pastores, seja um ministro de louvor, não importa, cada um de nós estamos levando o quê? Uma palavra de arrependimento, uma palavra de insatisfação moral, da imoralidade que o mundo está vivendo, né, da injustiça social. Tudo isso aqui, na nossa época de hoje, é o que tinha naquela época, por exemplo, até na época do próprio João Batista, quando ele se opunha, né, ao próprio Herodes, que estava vivendo com a sua própria cunhada, morando, tendo relações com a sua própria cunhada. Então, ele vem e denuncia, e João Batista foi o último profeta, né? Então é isso. Joel também é aquele livro do os jovens profetizarão, os velhos terão visões. Isso, é verdade. Então você veja só, é a palavra profética lá atrás, que vem se cumprindo, quando chega no dia de Pentecoste. É uma curiosidade aqui, ó. Uma curiosidade é que quando a lei ela tinha sido dada para Moisés, a Bíblia diz que por causa o povo rebelde de novo, Moisés está lá no Monte Sinai recebendo,
né, as leis e tal, e o povo se rebelando, aquela coisa toda. Num só dia morreu 3.000 homens. Agora, olha que coisa interessante que eu ouvi isso, eu ouvi até a Gilene comentando isso. 3.000 homens morreram ali na lei. E no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, 3.000 homens aceitou Jesus. Aí você vê qual que é a grande sacada. É o que Paulo disse, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Então, ali no livro de Atos, quando a gente vê a promessa se cumprindo, Pedro chegou e disse, quando ele foi indagado, vocês estão bêbados, sendo agora 9 horas da manhã. Aí Pedro fala, como nós estamos bêbados, sendo agora 9 horas da manhã? Isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Vossos filhos serão cheios do Espírito Santo, os velhos terão visões, sonhos e tal. Isso é o cumprimento da palavra. Então veja que foi um profeta menor que trouxe uma palavra, né, tão poderosa, citada pelo um dos grandes apóstolos que foi Pedro, né? Então a gente tem que entender que dentro desse quadro de profetas maiores, profetas menores, é apenas uma colocação, né, que foi feita pelo latim, pelo grego e até pelo próprio judeu. Existe depois se der tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso, da Vulgata, essa coisa toda, da Septuaginta. E aí o que acontece? Acontece que todos os profetas, sejam maiores ou menores, não são nem maiores nem menores, são todos iguais. Cada um no seu tempo, trazendo uma palavra de Deus, contextualizando, apontando para o futuro, para aquilo que haveria de acontecer. Amém. Vamos para o próximo, então? Vamos? Livro de Amós. Opa! O que a gente pode falar sobre esse cara aí que enfrentou livro de realeza? Amós, olha só, tio, aqui. Amós foi escrito pelo profeta Amós, né? 760 a 750 anos antes de Cristo. E o objetivo era revelar o iminente castigo divino, de novo, por causa dos pecados de Israel e de Judá, e também anunciar a esperança de restauração que haveria após o exílio. Então você veja que o Amós está aqui denunciando e já apontando o exílio para o povo de Israel, né? Mas por que o povo é exilado? Por que o povo ora está sendo cativo pela Síria, outra pelos babilônicos, outra hora pelos romanos? É porque de alguma maneira, o povo está sempre se voltando contra a palavra do Senhor. E é interessante também, Arthur, a gente ressaltar que Amós é o menor livro, né? Dentre os profetas menores, só tem um capítulo. Um capítulozinho só, né? O nome de Amós significa carregador de fardos. E isso entra muito na forma como ele pregava, né? Porque a própria realeza questionou a linhagem de Amós, falou quem que ele era para ser sacerdote, para querer ser profeta. E aí ele chama a responsabilidade dele para si, né? E ele fala até, né, que Deus tirou ele no meio dos sicômoros e ele entende que Deus foi quem chamou ele, né? Então ele puxa a responsabilidade dele para si. Isso também entra muito em questão com o significado do próprio nome, né? Que é carregador de fardos. Ele carregou esse fardo, ainda que ele não fosse da linhagem sacerdotal, ele simplesmente falou, não, eu fui chamado por Deus e eu vou tomar posse dessa identidade. Um profeta, mas aí você veja o peso, né? Como é que chama o significado de Amós? Carregador de fardos. Carregador de fardo. Por quê? Porque, pensa bem, quando Deus te chama, ele te chama e te capacita. Sabe? Às vezes eu tenho muita dificuldade, não é que eu tenho dificuldade, mas eu me questiono muito. Às vezes você se deparar com algum líder, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastores, enfim, né? Que no longo da sua jornada sacerdotal, né? Ele acaba desanimando, parando. Não quero. Peraí, quem te chamou? Você não tem a certeza da tua chamada? O que te faz parar? Quer dizer, olha só, Amós carregava um fardo. Mas o fardo que ele carregava era em cumprir o seu ministério. O ministério, quando fala de fardo, não é um fardo que você não possa suportar. Não, pelo contrário. Quando Deus ele te coloca algo na tua mão, eu costumo dizer que Deus
quando ele te chama para fazer alguma coisa, ele já colocou o que você precisa para fazer essa coisa dentro de você. Tudo que você precisa para ser, para ter e para fazer, Deus já colocou dentro de você. Você precisa desenvolver isso, confiar no Senhor, né? E ir em frente. Agora, é claro que a gente lida com pessoas, você vai carregar fardo. Então, até os nomes naquela época, eles já vinham, né, com um significado. Então, é importante a gente entender que esses profetas chamados por Deus aí tinham uma grande missão e uma grande responsabilidade, como todos nós também temos, né? E não podemos desanimar. E o livro de Amós é um grande exemplo disso. Indo pro próximo, Vamos lá. tem alguma coisa para pontuar? Não, acho que o livro de Amós é isso mesmo, né? Está anunciando a esperança de restauração que havia vir após o exílio. Quer dizer, na verdade, ele está apontando que Deus é um Deus de esperança. É isso. Quer dizer, na verdade, é isso. O povo vai ser escravizado, né? Mas sempre Deus ali insistindo com aquele povo, dando uma segunda oportunidade. Sabe o que eu gosto? O que me fascina em Deus, o nosso Deus eterno, Pai de amor, é que Deus ele é compassivo. Sabe, quando a Bíblia fala que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor que não tem fim, é a pura verdade. Gente, não é que nós somos merecedores, ninguém merece. Né? A salvação não é por merecimento, é por graça. Por graça, por quê? Porque nós não teríamos como pagar a salvação. E Deus está ali, né, insistindo com o povo, Deus está ali dando a oportunidade para o povo, dizendo, olha, eu vou dar uma chance, vocês vão sair aí do exílio. Ficou exilado lá no Egito. Aí o povo clama, Deus levanta Moisés e tal, e mesmo assim o povo continua. Então é muito complicado, viu? O ser humano é difícil. Se para Deus falar assim, não vou contender o meu espírito com o do homem, você vê como que a coisa é. E assim, eu tenho aprendido uma coisa. Deus ele não insiste com a pessoa. Ele diz, se você se aproximar de mim, eu me aproximo de você. Se você se afastar, eu me afasto. E eu tenho pensado muito sobre isso também, sabe? Quantas vezes a gente gasta, Arthur, tanta energia, a gente gasta horas preciosas aconselhando uma pessoa, falando. Só que tem pessoas que ela não quer ouvir a verdade. Porque a verdade, naquele momento para aquela pessoa, é a última coisa que ela queria ouvir. Ela quer ouvir algo que vai satisfazer o seu ego. Não, continua aí do jeito que você está, né? Tá bom assim mesmo. Aí você fala, você entendeu? Faz isso assim, o Senhor, vou orar com você, vou jejuar por você, vamos caminhar junto, eu vou te orientar. Quando você estiver passando um problema, você me liga. Não fique escravizado. Jesus não quer você escravizado, ele já te libertou, conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí a pessoa vira as costas, ela faz tudo errado. Há casos, eu estava ouvindo um caso essa semana, a pastora dando a aula dela no MQTI, e uma irmã falando que na escola que ela trabalhava, ela começou a perceber que tinha uma criança com um comportamento diferente. A criança estava com um comportamento estranho, e ela percebeu, como professora, chamou a mãe dessa criança e disse, olha, o seu filho está com algum problema. Procura levar ele, né, no médico, numa consulta, procura um pediatra, para procurar saber o que está acontecendo. A mãe falou, olha, professora, o filho é meu filho não tem problema nenhum, e a senhora pode deixar que dos meus filhos cuido eu. Nossa. Bom, passou então alguns anos, essa criança perdeu a visão. Eu ouvi esse testemunho, hein? Foi ontem, perdeu a visão. Agora, por quê? Aí depois a mãe vem, professor, poxa vida, depois que o problema aconteceu, depois que você deixou de dar ouvido, porque foi uma pessoa soberba, arrogante, sabe, é difícil. Então, assim, eu também, ultimamente, estou assim, eu falo, oriento. Se a pessoa vai seguir ou não, eu não posso determinar, vigiar se a pessoa vai fazer ou não, porque nem Deus faz isso. Deus nos deu livre-arbítrio. Mas se a pessoa me procurar,
para contar as mazelas. Ai, quebrei a cara. Pois é, então quebrou a cara, agora você vai e conserta sozinho o seu erro. Eu não tenho uma segunda resposta para você consertar o seu erro que você já cometeu. Agora é você que tem que consertar. Exatamente. Então é sério, né? Deus ele é amor, mas ele também é um Deus de, né? Enfim, justiça. É isso. Bora lá para o livro de Obadias. Oba! Obadias, o autor foi o profeta Obadias, 586 aproximadamente antes de Cristo, e o livro ele mostra o encorajamento ao povo de Judá que estava enfrentando problemas vindos de Edom, dos edomitas. Veja, olha que coisa aqui, ó. Só nisso aqui a gente já vai entendendo os problemas que o povo de Israel se metia, né? Mas aqui o Obadias ainda está vindo para trazer uma palavra de encorajamento. E ó, eu vou te dizer que 99% dos problemas que o povo de Israel adquiriu e que os profetas vinham atrás, né? Dando, vamos dizer assim, uma palavra dura, uma palavra de apontando o problema, apontando correção, apontando juízo, era porque o povo estava se afastando de Deus. Mas aqui o Obadias vem trazendo uma palavra de encorajamento. Eu acho que não tem coisa mais fantástica na vida de quando você pode encorajar alguém, quando você pode levar uma pessoa a se reerguer, né? A buscar uma saída para a sua vida. Agora, aquele detalhe, quando a pessoa quer. Porque não adianta você entrar como um profeta na vida de uma pessoa, aí você entra como um conselheiro, você é um jovem, você tem alguém que você está acompanhando, está discipulando, você está ali, você liga, você manda o WhatsApp, você vê como é que você está, Aí daqui a pouco a pessoa, tô saindo da igreja, tô indo para balada. Ora, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, gente. Com certeza. Né? Então, a gente, é claro, chama as pessoas para o arrependimento? Sim, chamamos. Chamamos as pessoas ao encorajamento, né? Vai, você pode, você vai conseguir, sim. Mas se a pessoa não se mover, ó, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Se você não muda, nada muda. E o pior de tudo é que nenhum de nós podemos mudar ninguém. Eu não consigo mudar o Arthur não consegue me mudar, eu não mudo minha esposa não me muda. Por quê? A mudança ela tem que partir de você. Quando Jesus ele perguntou para o ceguinho, o que você quer? Eu quero ver. Aí olha o contraste. Quando ele pergunta para o paralítico do tanque de Betesda, o que você quer? Eu tô aqui, ninguém me joga na... Mano, eu não estou perguntando isso, estou perguntando o que você quer. É porque ninguém me joga, outro vai na minha frente, papapá. O que você quer? Então, as pessoas precisam ter definido o que elas querem, né? Nós temos a predisposição, igual o profeta Obadias, de encorajar as pessoas, de ser um canal de Deus para ajudar outras pessoas. Mas a pergunta é, as pessoas estão abertas para receberem essa ajuda, esse encorajamento, né? esse auxílio, esse discipulado, né? Esse discipulado, nós estamos trabalhando com células. Agora veja, nas células nós ganhamos, consolidamos, discipulamos, treinamos as pessoas para que elas se tornem líderes potencial e elas também façam aquilo que a gente ensinou elas, né? O Jesus disse, aquilo que vocês aprenderam de mim, vão e façam discípulos, que vão fazer aquilo que vocês vão ensinar para eles, né? Então, Paulo fala a Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, confia a homens, né? Homens sábios, homens cheios de fé, homens... Então, veja, é muito importante a gente entender isso. Corretíssimo, pastor. Eu dei o significado do nome de alguns aí também, e Obadias significa servo do Senhor. Que legal, então, tá vendo? Legal a gente pontuar servo isso. Do Senhor, legal. Indo pro próximo livro, Jonas, pra gente, né, dar continuidade nesse bloco, né, de Obadias, Jonas e Miqueias. Jonas, o que a gente pode falar sobre o livro de Jonas? O Jonas o Jonas é gente boa, hein? Bom, vamos ver um pouquinho, né? O famoso profeta fujão, né? O livro de Jonas não se sabe exatamente quem escreveu, né? Esse livro que toma o nome do seu personagem principal, o profeta Jonas. A data foi aproximadamente 650 a 613 a.C. E
e tem o propósito de convidar os israelitas a entender os propósitos de Deus quanto à sua misericórdia e soberania a outras nações. Agora, veja só, o livro de Jonas, ele é muito interessante, porque Deus ele tem um propósito em tudo que ele faz. E o propósito do Senhor sempre é trazer juízo, trazer misericórdia, trazer correção. Deus sempre vai usar alguém porque ele nos ama. A Bíblia diz assim que Deus, ele ama aquele que ele toma por filho. Jesus disse, qual de vocês que é um pai, que o filho pede um peixe, você vai dar uma serpente, ou pede um ovo, você vai dar um escorpião? Se vocês que são pais terrenos sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, não é peixe, né, e nem ovo, é o Espírito Santo. E aí a palavra do Senhor, quando veio a Jonas, ele disse o seguinte: Jonas, levanta aí, vai lá na cidade lá de Nínive, e você vai clamar contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Isso aqui, Deus estava mandando ele, levantando ele como um profeta, para pregar para a cidade de Nínive, que era uma cidade que estava atolada no pecado, na malícia, né? Aí o que Jonas fez? Ele se levantou para fugir, é o fujão, né? Fugir da presença do Senhor. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui, meu querido, seguinte, Arthur, tem muita gente fugindo da presença do Senhor, do chamado de Deus para a sua vida. Eu acho que isso é muito importante nós pontuarmos aqui, porque sempre tem aquela pessoa, chegou meu fim nessa igreja, e agora o meu tempo acabou, Deus está me direcionando para outro, aí daqui a pouco volta, daqui a pouco sai de novo, é um vai e vem, a pessoa está perdida dentro dela mesma. E com isso o tempo vai passando. Então quando Deus nos chama, a gente tem que ir, a gente tem que se lançar nessa onda do Espírito, e Deus vai nos direcionar para o ministério que Ele quer em nossas vidas. Um ministério que não é para nosso propósito, é para o propósito dele. Quando Paulo fala que nós somos um só corpo com muitos membros, e cada membro tem o seu valor, a mão, porque não é pé, não pode dizer que não faz parte do corpo, e vice-versa. O pé também não pode dizer que não é do corpo, porque ele não é mão. Não, porque Deus colocou cada um como Ele quis, está lá escrito, como lhe aprouve, né? Para aquilo que for útil. Então veja, o teu dom, eu fico fascinado quando eu vejo você tocar. Você toca maravilhosamente bem, você canta maravilhosamente bem, você é uma pessoa extremamente dedicada no que você faz. Eu fico feliz, mas é o teu chamado. Entendeu? Você tem um chamado maravilhoso, está aqui, conduzindo esse podcast. Pensa, isso são valores, são dons, são chamados que todos nós precisamos. A igreja, ela se completa uns com os outros, né? E nós precisamos uns dos outros. E o que muito me entristece às vezes é isso, é as pessoas que ficam em busca, eu não sei de quê, porque quando Deus te chama, você não precisa de um holofote, você não precisa subir no altar, subir num palanque, não, Deus vai te usar com a tua característica, com aquilo que Ele colocou dentro de você, certo? E o doutor Jonas, aqui o nosso amigo Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive, ele desaparece e vai para Tarso. Ele vai para outro lugar, ele compra uma passagem, olha que coisa séria, ele comprou uma passagem, isso foi deliberado, pegou o cartão de crédito, foi lá, pagou, entrou no navio e ainda comprou de última classe, porque ele foi para o porão. Exato. Né? E aí você vê um declínio na vida dele, que ele vai descendo, e aí acontece tudo o que aconteceu. Por quê? Porque ele simplesmente desobedeceu a palavra do Senhor, ou a determinação do chamado de Deus na vida dele. Esse é um perigo, quando nós nos desviamos do propósito, do chamado que Deus tem na nossa vida. Muita gente começa bem e termina mal. E isso é um perigo que nós temos que tomar cuidado, e o Jonas, não obstante, foi isso que aconteceu, né? Era para ele ir lá pregar na cidade, né? E dizendo, olha, Deus vai destruir a cidade, enfim.
e ele simplesmente começou a dormir dentro do navio, esquecendo o propósito do chamado dele. Até que ele foi parar, né, no ventre da baleia por conta de tudo que aconteceu no barco lá, e nada fica escondido, eles jogaram sortes e acabou caindo nele, e aí ele se autodenunciou, né? Falou, sou eu o culpado. Eu acho que ele queria morrer. Será? Me joguem no mar, ele falou, e tudo vai acabar. Então você veja como é que uma pessoa que tem um chamado de Deus para a vida dela foge desse jeito aí. Foge ao ponto de dizer, me joguem no mar. Se jogar no mar, numa tempestade, o que vai acontecer? No mínimo é morrer. Morrer, só no mínimo. Só. Né? E aí Deus manda um peixe para engolir ele, porque esse é o grande problema. Ou você entende que Deus tem um propósito para a tua vida, ou então, meu querido, muitas vezes a gente vai acabar pagando um preço alto e acabando na barriga de um peixe. O peixe na tua barriga é uma coisa, agora você na barriga do peixe. O que mais você quer saber aqui? Vamos lá. É legal que Jonas ele quis ir embora mesmo da cidade que ele estava indo, né? Porque Nínive era o lugar dos assírios, né? Sim. E ele estava com muito medo de chegar para pregar por lá. Tanto é que ele foi de Jope, onde ele estava, era 800 quilômetros para Nínive. Só que Tarsis, para onde ele comprou a passagem, era 3.000 quilômetros de Jope. Então ele foi, tipo assim, 2.200 quilômetros a mais de distância de onde ele queria ir, sabe? Nossa, que coisa importante de citar, né? Agora é interessante que depois que ele caiu dentro da barriga do peixe e não morreu, 3 dias lá dentro, no primeiro versículo, capítulo 2, a Bíblia diz que Jonas orou, dizendo ao Senhor Deus, né, lá dentro do peixe, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre da sepultura. Gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Agora, olha o que ele está falando aqui. Porque tu me lançaste no mar. Foi Deus que lançou ele no mar? Ele que se lançou, né? Aí cadê a autorresponsabilidade? O único responsável pelas coisas que acontecem comigo ao meu redor sou eu. Deus não mandou ele para Tarsis, mandou ele para Nínive. E aí eu quero chamar a atenção de cada um que nos ouve aqui, que estão compartilhando com a gente, o perigo de você mudar de rota no meio da sua caminhada, da sua trajetória. Se Deus falou para você fazer algo, se Deus te apontou um caminho, se Deus está te mostrando uma direção, não importa o que é, mas eu gostaria de fazer algo maior. Não, você tem que ser fiel no pouco. Só quando você é fiel no pouco que Deus consegue te colocar no maior. Ou você sabe qual foi a minha primeira coisa que eu fiz na igreja quando eu me converti? Diga lá. Lavar banheiro. Eu lavava o banheiro da igreja. Lavava os banheiros da igreja, lavava os azulejos da igreja, que era uma congregação pequenininha, né? Devia ter uns 40, 50 metros quadrados. Eu, a pastora, nós ia lavar os azulejos, porque a parede era um bar, né? Era um bar que nós alugamos, que virou igreja. Depois compramos e construímos a igreja lá no Helena, e a gente ia lavar. Então veja, eu jamais imaginei que eu estaria hoje pastoreando uma igreja como essa aqui. Jamais, gente. Mas veja, o teu futuro depende do teu presente. É isso. Se você quer galgar coisas lá na frente, melhores e maiores, comece a plantar aqui agora, no pouco, e Deus no muito vai te colocar. Amém. Tem tanta coisa de Jonas, né? Tem muita coisa pra gente falar de Jonas, se a gente pudesse. Olha, você sabe que o Jonas, depois que Deus falou que a baleia vomitou ele e tal, aí ele foi e pregou, né? Quando ele sai pregando lá, é interessante que na cabeça dele, ele achou realmente que Deus ia matar todo mundo. Né? Ele falava o seguinte: começou o Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus, pela palavra dele, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, rei, todo mundo. E a grande frustração de Jonas é que Deus se arrependeu porque viu o povo jejuando, sentado sobre cinza, vestido de saco, desde o rei até o mais pobre. E quando tem um povo que se arrepende com o coração quebrantado, Deus ele entra com a misericórdia dele. Deus falou: não vou mais destruir. Quando Jonas senta lá no penhasco esperando o fogo descer para destruir a cidade,
o Jonas vê que Deus não vai destruir, ele fica indignado. Ai, tá vendo? Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, se justificando do porquê que ele tinha ido para Tarsis. E aí o sol estava quente, ele acabou dormindo e Deus fez crescer uma aboboreira e tal. E olha, ele amou mais a aboboreira do que as pessoas. E aí Deus mandou um bichinho para morder a aboboreira, que murchou. E quando ele viu, ele ficou indignado, chorou por causa da aboboreira. E Deus disse para ele: você se compadece, olha que coisa, hein? De uma aboboreira que você não fez nada para ela nascer. E você acha que eu não me compadeceria de uma cidade inteira? Gente, é muito forte isso aqui. Nossa, Exato. Meu Deus do céu. Se a gente pudesse, a gente ia falar só sobre... Não é só sobre aqui Jonas, já gastamos quase uma hora aqui. Deus né? amado. Vamos que vamos. Que livro. Mas pra gente fechar esse bloco, né, desses próximos 3 profetas, Miqueias. O que a gente pode falar desse livro aí? Pois é, livro escrito 742 a.C., né? O livro anuncia os julgamentos de Deus contra o pecado. É sempre isso, ó. Contra o pecado e as promessas de restauração após o exílio babilônico. Quer dizer, Deus anunciando, né, o julgamento contra os pecados e também as promessas e a restauração após o exílio babilônico. Então veja, Israel sempre cativo, exilado na Babilônia, exilado pelos assírios, exilado pelos romanos, sempre subjugado, sempre. E por que eles viviam desse jeito? Tudo por causa de um coração duro na presença do Senhor. Então, é claro que quando você tem um povo que tem um coração tão endurecido, o que Deus ele pode fazer a não ser trazer o juízo, né, para essas pessoas? E aí o Miqueias ele é esse profeta menor que traz essa palavra para o povo de Deus. Interessante que Miqueias ele é uma variação de Miguel, né? E ele significa quem é como Deus. E falando sobre quem é como Deus, ele também é chamado de profeta messiânico, porque ele profetiza lá em Miqueias 5:2, quando ele fala, né, ó Belém Efrata, sobre o Messias e sobre o local de seu nascimento, né? Posso ler aqui? Com certeza. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí, tá vendo? Falando do nascimento de Jesus. É por isso que eu digo para você que quando a gente fala profetas maiores e menores, não está falando que é melhor ou pior. Profeta é profeta. O nome profeta, não existe pastor maior, pastor menor. A unção é uma coisa, né? Então, o camarada está aqui fazendo alusão ou trazendo uma palavra profética sobre o nascimento de Jesus em Belém, né? Em Belém, e eu já estive lá. Olha Legal. Que privilégio que eu tive, hein? É um sonho. Eu tive o grato privilégio de estar 9 vezes em Israel e uma delas foi ir para Belém, porque Belém não é Israel. Belém é uma cidade palestina. Então, olha só, Jesus nasceu ali, né? Numa divisa ali. E depois ele foi para Nazaré, né? Mas é isso. Deus usando quem Ele quer, como Ele quer, para aquilo que é útil. É isso. Vamos para o próximo bloco de profetas, então? Naum, Abacuque e Sofonias. Eles pregaram muito sobre um tempo de muita dificuldade, né, para o mundo, e principalmente em Judá e Israel. E vamos começar falando sobre Naum. Ok, Naum, a mensagem que ele traz em 663 a.C. é uma mensagem de conforto para Judá acerca dos julgamentos que acometeriam a cidade de Nínive. Então veja, ele vem trazendo aqui uma palavra de conforto para Judá. Engraçado que Judá era a maior tribo que tinha, né? A maior tribo que tinha, com uma maior extensão territorial de todas as tribos, era a tribo de Judá. Até porque Jesus, ele viria da descendência da tribo de Judá. E o Naum, ele traz essa palavra de julgamento, né? De conforto, melhor dizendo, a respeito dos julgamentos de Judá. Você fala sobre a palavra de Naum trazer muito conforto, e o significado do nome de Naum é consolo. Então, tá vendo? Então, veja, olha que coisa linda, gente. Naum, consolo. Sempre Deus usando as pessoas certas, com o nome certo, para o tempo certo.
trazendo uma resposta e uma palavra certa para aquele povo, né? Então é um Deus zeloso, como diz aqui, ó, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então está aqui o profeta Naum trazendo aqui essa palavra maravilhosa aqui para o povo de Judá. É isso. Abacuque. Abacuque? É isso, vamos para Abacuque. Abacuque, vamos lá. Escrito também pelo profeta Abacuque, né? Tudo dentro desse período de 605. Vai saindo um profeta, vai morrendo, vai entrando outro. Deus nunca vai deixando o espaço no tempo. Por isso que eu digo, gente, olha, Deus falou assim para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta e faça esse povo entrar. Agora é você. Então veja, Deus sempre vai levantar alguém, porque ninguém vive para semente, né? Ninguém vive eternamente. Então sempre Deus vai levantar alguém para um tempo determinado, e por isso que nós temos que preparar uma geração que há de suceder, cheio de graça, de unção, melhor do que nós, para dar continuidade naquilo que a gente está fazendo, né? O propósito desse livro era guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus, durante o período terrivelmente conturbado que se seguiria. Ou seja, então haveria de vir um momento de muita tribulação, de muita luta, de muita aflição. E então o profeta Abacuque, ele traz essa palavra de direcionamento, de fé em Deus durante esse período. Então veja, no livro de Abacuque aqui, tem um versículo que nós até cantamos, né? Uma canção que fala: ainda que a figueira não floresça, tal. Deixa eu ver se eu acho aqui para nós aqui darmos uma lida aqui, ó. 3:17 diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Olha o versículo 18, que coisa linda. Todavia, né, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus é a minha força e fará os meus pés como da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Então veja que, olha, ele está dizendo, ainda que tudo diga não, como é? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Então veja, não importa, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja as malhadas, as vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Veja, essa é a confiança que Abacuque está apontando para o povo. Não desista, não desanime pela circunstância. Então você que está agora nos ouvindo, preste atenção. Talvez você tenha tido muitos motivos para você parar, para você desistir. Porque as coisas dessa vida, veja que tipo de terra que você e eu somos. Nós temos lá as pedras, os espinhos, nós temos as aves que vêm e tem a terra boa. A semente cai em 4 cantos, mas só a Bíblia diz que só num lugar vingou. Mas por causa disso a gente vai parar de semear? Não. Agora a grande pergunta é: que tipo de terra é você? Porque essa semente, ela precisa crescer. Essa semente, ela precisa produzir frutos. Porque esse é o nosso propósito, ir e dar frutos. Então, não fique olhando para aquilo que não está acontecendo aos teus olhos, porque aquilo que os teus olhos não vê, Deus já tem preparado, não é isso que a Bíblia diz? É isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado. Então, siga em frente, sem olhar para a circunstância, ainda que tudo diga que não está certo, Deus continua no controle. Abacuque significa abraço, né? E ele foi, eu até gosto de falar de Abacuque, porque ele foi um músico, né? Levita ali pro
pro templo, né, de Jerusalém. E a mensagem, né, da revelação dele acaba surgindo da revelação que ele tenta entender sobre a Babilônia ser usada para ensinar Israel, né? Babilônia ela é uma vara ali que ensina a Israel. É engraçado, sabe o quê? Porque às vezes Deus usa o rei da Síria, Deus usa o rei da Babilônia e Deus entrega o seu povo na mão desse pessoal. Sim. Entrega. E olha, você vai falar, por exemplo, de Nabucodonosor, né? Da Babilônia. Você vai ver o Ciro mesmo, o rei Ciro. Então você vai vendo pessoas assim extremamente capacitadas por Deus e que não era do povo de Deus. O próprio Nabucodonosor mandou fazer uma estátua, mandou jogar os meninos na fornalha, aquela coisa toda, mas no final Deus fez ele ficar 7 anos vivendo como um animal, perdeu os sentidos humanos, viveu como uma fera, criou unhas né? Imagina, ficou vivendo como um bicho. Depois de 7 anos, Deus permitiu voltar de novo o seu sentido, e então ele olhou para o céu e disse: realmente o Senhor é Deus. Quando Deus fala assim na palavra, que Deus é aquele que abate quem se exalta, mas exalta quem se humilha, olha, gente, isso é uma coisa muito séria, viu? Vamos para Sofonias então, pastor. Sofonias! O autor é o Sofonias. Qual que é o significado do nome Sofonias? O Senhor esconde. O Senhor esconde, ó. Seu principal propósito é convidar o povo ao arrependimento diante da invasão babilônica e também fortalecer a esperança numa restauração após o período de exílio. A mensagem foi um importante recado de Deus para a nação de Judá, certo? Sim. O que levou a nação, sob liderança de Josias, a promover reformas religiosas. Ok, então veja, Deus também sempre vem levantando reis, homens, para mudar, né? Para promover uma reforma, mas não é uma reforma na lei, não é isso, mas é uma reforma dentro da maneira como o povo está vivendo, né? Trazendo uma consciência de que o povo não pode adorar queimando os ídolos, colocando para fora, porque é uma coisa engraçada, Arthur, desde que o povo saiu do Egito, eles saíram com deuses do Egito. O problema não é sair do Egito, o problema é o Egito sair, né? De dentro, a gente já ouviu muito isso da pessoa. Agora veja, eles carregaram deuses do Egito com eles, características do Egito com eles. Então é difícil quando a gente não se desvencilha dessas coisas que, na verdade, é abominação aos olhos de Deus. Então essas reformas que o povo estava passando, elas são importantes. Isso, aliás, até para a nossa vida hoje, contextualizando hoje, nós precisamos passar por uma constante reforma. Existe uma igreja aí muito tradicional, eu não vou falar o nome da igreja. O missionário dessa igreja morreu, faz uns 5 anos que ele morreu, uma igreja muito grande aqui, mas muito rígida. Aquela igreja que não pode isso, não pode aquilo, não pode, porque o missionário teve revelação de Deus assim, não pode. Agora, o neto desse missionário está assumindo o trabalho com jovens. Agora você imagina, o camarada vem com sapatênis, o camarada vem com calça jeans, cabelo cortadinho. Deus amado. Não, veja, de fato, é uma quebra drástica de um paradigma. Mas por quê? E inclusive essa determinada denominação está tendo um racha muito grande interno nela. Por quê? Porque a ala conservadora, ela não aceita mudança. Por exemplo, dizer que a televisão ainda é do diabo, a internet. Você imagina, nós estamos vivendo, gente, num tempo da tecnologia, pelo amor de Deus. Com certeza. Como é que se você pode usar essas ferramentas para poder expandir o evangelho do reino? Olha nós aqui. Estamos gravando aqui no estúdio. Caramba, isso não seria possível se nós não tivéssemos uma mentalidade aberta para poder usar, né, dessa ferramenta que são as redes sociais, a internet, a tecnologia, para a gente poder fazer isso chegar longe. Então você está vendo como o rapaz está começando a quebrar isso, fazendo um trabalho com os jovens e tal. Eu acho que ele vai demorar muito para emplacar isso, mas eu acho que Deus vai dar graça para ele, porque não tem como. Não tem como. Ou você entende que
mudanças são necessárias. Olha só, mudanças são necessárias. Então o rei Josias, ele promoveu a reforma religiosa na nação, certo? Então essas reformas, essas mudanças, elas são necessárias. Por exemplo, quando eu comecei, quem diria que um dia nós íamos ter, né, um show de luzes? Mas qual que é o problema? Não, é do diabo. Que do diabo? Ele tem que parar de ficar dando crédito pro diabo quando ele não tem crédito nenhum. Ele não tem nada, não criou nada. Você acha que ele criou o movie? Não. Você acha que ele criou a guitarra? Ele criou... Nossa, se o diabo criou a guitarra, a bateria, se o diabo criou o teclado, se o diabo criou... Olha, parabéns, hein? Realmente. Gente, pelo amor de Deus, então nós temos que estar pronto para mudanças. São inevitáveis, necessárias, doloridas, mas muito promissoras. E é isso que aconteceu com o rei Josias. A gente vai falar agora sobre os últimos 3 livros desse bloco, né? Que eles profetizaram, né, no momento pós-exílio ali, né? Trouxeram uma mensagem de esperança para o povo. A gente começa esse bloco aí, né, de profecias de esperança com Ageu. Ageu, ixi, rapaz, Ageu não é mole não, hein? Falar de Ageu aqui tem muita coisa boa também. Mas vamos lá. Ageu foi escrito 520 a.C., então você vê que o Sofonias foi 620 e 40, agora já vem o outro com 520, então você vê que é a diferença, né? Sempre saindo um, levantando o outro. Seu propósito era incentivar a reconstrução do templo e enfatizar a esperança de grandes bênçãos para o povo de Israel depois do exílio. Então, enfatizar a reconstrução do templo. Então, a gente sabe que o templo passou por várias destruições, que foram queimados, destruídos, e Deus foi levantando, né? Você sabe que o último templo que foi, na época de Jesus, o templo que existia, foi Herodes que reconstruiu, né? Então era o templo de Herodes, chamado templo de Herodes. Agora, a mensagem, qual é o nome do Ageu? O que significa aí? Você que é o homem da tradução? Ele significa alegre e festivo, e é chamado de Eu Profeta, ou também Embaixador do Senhor. Alegre e festivo. Esse cara podia estar aqui na Festa Country, né? Festivo, maravilhoso, alegre. Porque também gente, olha, não é mole você também lidar e conviver com uma pessoa amarga 24 horas por dia, um ano inteiro, 10 anos, 50 anos. Não dá, né? Real. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio. Vamos lá. A palavra de Ageu, para mim, aqui, vem trazendo uma denúncia. Por quê? Porque o povo eles estavam afastados, ficavam dentro das suas próprias casas. É igual hoje, na pandemia, todo mundo socado dentro de casa e a igreja vazia. Quer dizer, graças a Deus que o povo estão voltando. Mas ainda tem muita gente dentro de casa, hein? Olha aí. Aqui no versículo 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, estucadas, enquanto esta casa, a casa de Deus, fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, ou seja, veja bem o que vocês estão fazendo, pare e faça uma reflexão. Pare e faça uma reflexão. Tem hora que você tem que parar, porque se você não fazer uma reflexão na sua vida, você pode estar caminhando para um abismo sem perceber. Aí diz assim, olha, semeais muito, ou seja, plantam muito e recolhem um pouco, colhem um pouco. Comem, porém não se fartam, bebem, porém não vos saciam, se vestem, porém ninguém se aquece. E aquele que recebe o salário é como que se recebesse num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem os vossos caminhos. Então aqui você já vê um profeta alegre, mas dando uma palavra dura. Com certeza. Se vocês abrem o olho aí e façam uma consideração ou uma ressignificação na vida de vocês, porque vocês estão vivendo de uma maneira que não está agradando ao Senhor. E aí diz assim, suba o monte, traga madeira e edifiquem a casa, e dela me alegrarei, serei glorificado, diz o Senhor. Então, tá aí, ó, venham, construam a casa do Senhor, estabeleçam a casa do Senhor, não deixe a casa de Deus abandonada.
Então veja, irmãos, nós pregamos que a igreja em Células, ela tem uma igreja de duas asas, né? Uma na casa e outra no templo. A igreja não é só no templo, é na casa e no templo, mas também não é só na casa, é no templo também, e agora também pela internet. Olha que coisa linda, né? Então olha só, esperastes muito, mas em vez de muito, veio pouco. E esse pouco, quando veio a vocês, para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor. Por causa da minha casa que está deserta, e enquanto cada um de vocês corre dentro da própria casa de vocês. Por isso reterá os céus o seu orvalho e a terra deterá os seus frutos. Ou seja, você não vai prosperar, a coisa vai começar a fechar, Deus vai fechar as portas. É isso que Deus está falando através de Ageu para aquele povo. Agora veja, pastor, foi para aquele povo, mas é para nós. Lembre-se que os profetas menores do Velho Testamento são os apóstolos, né, do Velho Testamento, que estão trazendo uma palavra para o povo, inclusive para nós aqui nesses dias, tá? E mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o vinho e sobre o azeite e sobre a terra que produz, como também sobre os homens e sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Misericórdia, gente, isso aqui, olha, e o cara tá feliz lá falando, vai acontecer isso e isso. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o povo restante obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Está aí, essa é a mensagem. Gente, não tem coisa pior na nossa vida. Falte tudo na sua vida, mas não falte a bênção do Senhor. Vamos pro livro de Zacarias, então, pastor. Zaquinha, vamos ver o Zacarias aqui. Zacarias, que significa lembrado por Deus. Lembrado por Deus, olha aí, ó que bênção. O livro trata principalmente das bênçãos prometidas em relação à vinda do reino de Deus em sua plenitude. Então veja, lembrado por Deus. Mas irmãos, veja que coisa linda. Deus, com todos os nossos defeitos e mazelas, Deus sempre se lembra da promessa que Ele tem conosco. Sabe uma coisa? Até você que talvez está assistindo, talvez você está desviado, talvez você está longe da presença do Senhor, e eu quero perguntar para você, o que você ainda está esperando para se voltar para a presença de Deus? O que você está esperando? Veja, Deus, Ele tem coisas tremendas para a sua vida. Ele tem as promessas para a sua vida. Ele tem algo grande para fazer por você. Ele está se lembrando de você hoje. Ele está lembrando de você que está nos ouvindo aqui nesse podcast. Veja, hoje, corra para os braços do Senhor. Liga para alguém aqui da igreja, liga para o pessoal do GFire, liga para o grupo de apoio aqui dos jovens, dos adolescentes. Gente, pelo amor de Deus, você não pode ficar longe, sendo que Deus, Ele tem lembrado de você, Deus está cuidando de você. Não é à toa que agora nós estamos falando sobre esse texto, sobre esse livro. Lembrado por Deus. Você está sendo lembrado por Deus agora, aonde você estiver. Vamos pro próximo? Bora lá. Malaquias, que é o livro final do Velho Testamento também, né? Mas também desse grupo de profetas que finalizam esses profetas menores. Exatamente. A mensagem dele conclama a renovação da fé, né, no período pós-exílico, como nós já vimos aqui. Bom, o que chama mais atenção para nós aqui no livro de Malaquias é o texto básico para nós aqui, né, quando Deus fala a respeito de dízimos, de ofertas, da gente ser fiel. Olha aqui o que Deus começa falando aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Misericórdia, gente. Todavia vós me roubais e vocês dizem, no que nós te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento, manutenção na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal,
que dela advenha a maior abastança, suficiente para a recolheres. Então, e por vossa causa, diz ainda mais aqui, ó, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, eu vejo que o livro de Isaías, ele tem uma mensagem muito forte, e tem muita gente que, se pudesse rasgar esse texto da Bíblia, rasgava. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas normalmente o Arthur e os demais que estão conosco aqui são pessoas que têm problema. Gente que tem problema com dinheiro, ela tem problema a vida inteira. Ou ela rompe isso, ou ela muda isso, ou ela muda a vida dela, a maneira de lidar com isso, ou ela sempre vai ser escrava disso. Por incrível que pareça, essas pessoas nunca prosperam, a maioria dessas pessoas vivem endividadas, a maioria dessas pessoas não tem um futuro certo, são pessoas inseguras, são pessoas dominadas pelo dinheiro, pelo cartão de crédito, endividadas, tudo porque o dinheiro as domina. Jesus, ele falou e deixou bem claro, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon, que é o príncipe das riquezas, o demônio das riquezas. Então, a gente tem que ter isso bem claro na nossa vida, que por que eu tenho que dar? Por que eu tenho que dar? Não é por que eu tenho que dar. Eu faço porque eu sinto prazer em fazer. Isso não me faz falta. Veja só, naquela época lá, nessa época principalmente, qual que era a atividade econômica daquela época? Era agricultura, era a criação de animais. Eles não tinham um sistema financeiro como o nosso hoje. O nosso sistema financeiro hoje, ó, você está me ouvindo aí, você deve ter dinheiro no banco, tem não? Ah, Senhor, abençoe o dinheirinho dele aí, ó. Você tem, Arthur, dinheiro no banco? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho lá, né? Eu também tenho uma gotinha lá. Olha só que a gente acha que tem dinheiro no banco, mas você não tem dinheiro no banco, você tem números. Sim. Quando você olha no seu celular, deixa eu ver quanto eu tenho, aparece número. Se todo mundo for no banco de uma só vez para tentar pegar o dinheiro, não tem dinheiro. Você não vai conseguir pegar. Então, o que acontece? Nós temos que entender que o sistema financeiro de hoje não tinha naquela época. Hoje sim a gente tem, né, os pontos, os valores na nossa conta, a gente paga com cartão, paga com transferência, paga com Pix, a gente faz, né, a economia girar em torno disso. Então, nós damos o dízimo do nosso trabalho. Qual era o trabalho deles naquela época? Era a agricultura, o trabalho deles era a agropecuária. Então, eles tinham essa maneira de dizimar. Até porque o dízimo era a garantia de que a próxima colheita viria forte. Então, se você não é capaz de entender isso, você está perdendo a maior bênção de prosperidade na sua vida, né? Muitos se tornam escravos do dinheiro, quando na verdade Deus te criou para ser senhor do dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para você, o dinheiro ele tem que servir você. Você não pode servir o dinheiro, se subjugar ao dinheiro, porque isso vai acabar levando você a uma extrema pobreza. Com certeza. A gente finaliza esses livros com duas coisas, né? Uma vontade de ter uma lição prática sobre esse geral, mas também a gente dá de cara com uma página em branco na Bíblia, né? Uhum. Que é um silêncio profético. Certo. Acho que é legal a gente pontuar sobre isso. O que é esse silêncio profético? Os 400 anos de silêncio? Isso. Então, nós estamos aí, depois de Malaquias, aí não houve mais profetas. Houve um silêncio. É como se Deus não falasse. Ou como se Deus não permitisse que nenhum outro profeta se levantasse, ou ele mesmo não levantou nenhum outro profeta, até que veio Jesus, né? Quando Jesus ele está sendo já planejado na mente de Deus, Deus já faz com que Isabel engravide de João Batista. Então, quando Isabel já está de 6 meses grávida de João Batista, aí o anjo aparece a Maria e faz o anúncio do nascimento de Jesus. Então, João Batista foi o último profeta. O último profeta foi chamado João Batista.
E olha, eu quero te fazer aqui uma observação aqui, que não sei se nós temos tempo, mas é rapidinho. Porque todo profeta ele tem um ministério, ele tem uma chamada, ele tem um propósito. João Batista qual era? Preparar o caminho do Senhor. Aí João Batista começou a pregar lá na Judéia, no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino de Deus. Ele está anunciando que está chegando. Né? Eu batizo vocês com água, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele, tal. Enfim, aí nisso ele está lá um dia batizando, cumprindo o propósito dele, pregando o arrependimento, e ele vê quem? O Cordeiro de Deus chegando. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus fala, olha, me batiza, não vou batizar, não posso nem desatar sua sandália, eu não sou digno, você é maior do que eu. Jesus disse, eu sei, mas deixa por um momento para que se cumpra a Escritura. Aí ele permitiu e batizou Jesus. Ali acabou o ministério de João Batista. Ele podia ter parado, ou seguido Jesus, ele podia ter feito qualquer outra coisa, mas o camarada insistiu em fazer aquilo que já tinha acabado. Aí, quando você começa a fazer o que você não deve fazer, você arruma confusão. Primeiro ele vai mexer com Herodes. O que ele tem que ir lá, meter o pau no Herodes, seu raça de víbora, bababá. Acabou no fim que quem fala demais perde a cabeça, né? Literalmente. E você sabe uma coisa muito séria. Os discípulos de João Batista, ele mandou, quando ele estava preso, ele mandou ir perguntar para Jesus, és tu mesmo, Cristo? Ou nós temos que esperar outro? Veja, ele duvidou. Como que alguém tem um contato, uma revelação, ouve a voz de Deus lá no Jordão, vê o céu se abrir, o Espírito Santo descendo sobre ele, e ainda vai e pergunta, será que ele não entendeu que ele era apenas o que estava preparando o caminho, ou ele achava que ele era o caminho? E aí, Jesus falou, volte para o seu discípulo lá, para o seu mestre, e diga para ele, os cegos veem, os aleijados andam, e diga para ele, homens nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Porém, quem quiser ser maior do que ele, seja o menor. Então isso quer dizer que a gente pode ser maior do que João Batista, sendo menor. A mensagem que parece que Jesus diz é, João Batista, você podia ser um pouquinho mais humilde agora, né? Você estava chegando no seu fim, estava indo tão bem. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado, né? Esse período do silêncio aconteceu e quando Deus levantou um profeta, foi para cumprir o propósito dele através do seu filho Jesus. Amém. E pastor, para a gente finalizar esse podcast com louvor, assim, sabe, com chave de ouro, qual que é a direção prática que a gente pode tomar se a gente for sintetizar, assim, é muito difícil sintetizar mesmo, assim, né, 12 livros, mas para a gente achar uma mensagem central que todos esses livros eles acabam falando sobre, né? O que eu vejo é Deus chamando vários homens em várias épocas diferentes, com mensagens diferentes, mas atualizadas, mas homens que não fugiram à sua responsabilidade. O que eu diria é que nós também devemos cumprir o nosso ministério. Temos que entender que não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu. Não temos mais os profetas do Antigo Testamento nesses dias de hoje, mas Deus tem você. Você não é um profeta, você é um embaixador de Cristo. Você é filho de Deus, chamado, lavado, remido pelo sangue de Jesus, para ir e fazer a diferença, para ser um promotor, né, um promulgador, um pregador, um arauto da palavra, das boas novas do reino. Então, eu vejo isso, que Deus não vai levantar mais Zacarias, não vai levantar Malaquias, vai levantando você, José, Maria, Antônio, onde você está, aonde você estiver, você é um representante de Deus para esse tempo, para trazer uma revelação de Deus para todas as pessoas. Amém. Que sejamos precursores da mensagem de Cristo. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Foi obrigado tão bom por conversar. Que papo maravilhoso. Eu espero que você que tenha escutado a gente aí tenha sido abençoado. E é isso aí. Isso aí, gente. Deus abençoe. Estou muito feliz, muito orgulhoso de todos vocês. Um beijo bem apertado no coração de vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até o próximo episódio.